vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e também para toda a sua família. Desde o início do projeto de Deus para o homem, as oposições a esse projeto se pronunciaram, seja na ação contrária àquilo que o Senhor orientou para Adão e Eva, até os nossos dias. E isso é facilmente percebido quando vemos ideologias e filosofias que tentam desviar o crente do propósito da salvação de Deus para ele. Baseados nas oposições vividas e vencidas por Davi contra Saul, Absalão e Adonias, podemos ver profeticamente que as oposições se levantam ao longo da nossa trajetória. Mas se, como Davi, nos mantivermos segundo o coração de Deus, seremos vitoriosos. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Gilson Pereira de Souza para conversarmos sobre as oposições ao projeto de Deus e as vitórias daqueles que permanecem firmes. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin vai fazer uma abordagem sobre como escolher o nível de adaptação para alunos com necessidades especiais. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac irá ensinar o louvor Muito em Breve o Rei Vem, agora para a escaleta. E na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Rúbia Barreto, dentro do tema As Oposições ao Projeto de Deus, vai falar sobre a longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente agora começa o quadro Lições do Manaim e eu quero lembrar que neste quadro, dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno, a gente aborda aqueles assuntos que foram trazidos na última escola bíblica dominical para que você possa ampliar o seu entendimento, o seu alcance, para que você possa aprofundar, para que você possa ter mais um conteúdo produzido por nós aqui, associado àquela linha doutrinária que o Espírito Santo tem revelado para nós nesses dias. E hoje não estão comigo aqui os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza, como de costume, mas eu recebo uma pessoa que tem toda a autoridade para falar sobre a Escola Bíblica Dominical, o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos aqueles que participam conosco do quadro Lições do Manaim. É uma grande alegria poder estar aqui. E é uma grande alegria para nós também recebê-lo. Glória a Deus. Muito bem. A gente sempre começa essa parte do programa trazendo para você algumas participações que foram enviadas, e elas foram enviadas porque os irmãos, as pessoas que participam, apontaram a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela.
Se você quiser, você também pode participar e você, ao fazer isso, ao apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você vai ter o seu aparelho redirecionado para uma mensagem de WhatsApp. E nessa mensagem você pode mandar por texto ou por vídeo a informação da importância do programa para você, para sua família. Você vai aqui nós vamos ler aqui, você vai ouvir alguns testemunhos que algumas pessoas nos enviaram. O primeiro que nos enviou foi Edson Ribeiro da Costa, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: sou novo convertido, olha aí que coisa boa, né? Era desconhecedor da palavra e do projeto da salvação. Sei que tenho muito ainda a aprender, mas já vejo a riqueza doutrinária da Igreja Cristã Maranata através dos cultos, das escolas bíblicas dominicais e do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Edson Ribeiro Costa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, Edson. Nós temos também um texto enviado por Admar Davi, ele é daqui de Vitória, no estado do Espírito Santo, e ele diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido muito importante para o meu crescimento espiritual, pois aprendemos não só o aspecto histórico, mas principalmente o teor profético da palavra de Deus, é o que escreveu Admar Davi, daqui de Vitória, Espírito Santo. Agora você vai assistir a 2 vídeos que foram enviados, um pelo Vitor, da igreja de Campo Grande 1, que fica na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, e o outro pelo nosso irmão Guilherme, que é da igreja Laranjeira Central, aqui no município de Serra, no estado do Espírito Santo. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Vitor, sou da igreja de Campo Grande 1, localizada na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Através dele, estamos conseguindo alcançar mistérios na palavra do Senhor. E com isso, estamos aperfeiçoando a doutrina da obra em nossos corações. Isso tudo através do que o Espírito Santo tem revelado à sua igreja nesse último momento. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Me chamo Guilherme, sou da igreja de Laranjeira Central, na Serra, Espírito Santo. E hoje gostaria de estar falando um pouco sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que tem sido uma grande bênção para todos nós, pois através dos conteúdos proféticos nós podemos estar entendendo a cada dia mais os mistérios da palavra do Senhor e entender aquilo que é a direção dele para as nossas vidas. A paz do Senhor. Glória a Jesus, obrigado ao Edson, Admar, o Vitor, Guilherme, pelas suas participações. E você já sabe, quer falar sobre o programa, quer falar sobre a importância do programa na sua vida, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e pode nos enviar, seja por seja por vídeo ou por texto. Você pode enviar o texto também para a gente ler aqui no programa. Muito bem, mas a gente começa então agora a falar sobre o tema do nosso programa, Pastor Gilson, e nós temos abordado as oposições ao projeto de Deus. Quando a gente lê a palavra e a gente se depara com o projeto está ali descrito, a gente vê que a oposição não é uma coisa recente, não é uma coisa dos nossos dias. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a realidade dessa oposição ao longo do tempo? Nós sempre tivemos ou sempre houve a oposição ao projeto de Deus? Sim, pastor Josias, sem dúvida, não resta dúvida de que o projeto de Deus sempre enfrentou oposições, né? Desde o princípio, desde o Éden, desde os primeiros servos de Deus que foram chamados, eles enfrentaram oposições e até mesmo essas oposições, elas acontecem no projeto de Deus, porque o projeto de Deus tem uma linha, que é a linha da salvação. Então tudo é contrário, tudo é oposto a isso, né? O mundo é oposto, todas as coisas são opostas. Então, realmente, esse projeto sempre enfrentou oposições ao longo da existência dele e enfrenta até aos nossos dias de hoje. Até os nossos dias. Nesse contexto, como você falou, quer dizer, ali no Éden, Deus havia dado uma orientação, era muito clara, muito dirigida, mas a oposição se levantou no sentido de desviar, né? De fazer com que o homem desconsiderasse esse projeto, a orientação de Deus para, então, dar no que deu, né? Ter o resultado que teve. Eu vou ler um texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, para que a gente possa entender aqui alguns aspectos. O texto diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas
de demônios. Há alguns aspectos que estão, inclusive, marcados, né, negritados aqui. Um deles é o tempo que vivemos, os últimos tempos. Outro aspecto, apostatarão da fé, é a apostasia, os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Quando a gente fala de últimos tempos, nós estamos, pelo que a palavra diz, falando sobre hoje, né? Porque nós estamos, pelos sinais proféticos que nós estamos discernindo nesta última hora, nós estamos, sem dúvida, vivendo o tempo chamado de tempo do fim, o final dos tempos, né? Para a igreja aqui neste mundo. E, naturalmente, esse período é o período em que o grande sinal para a igreja é da apostasia dos últimos tempos. Isso, nunca houve tanta apostasia como agora, nos últimos tempos, porque estava profetizado, inclusive nessa passagem, né, quando Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, ele fala a respeito disso, e inclusive chamando atenção para o aspecto fundamental da questão de oposição, que diz assim, espíritos enganadores. Então, o mesmo espírito de engano que houve lá no Éden, ele continua enganando, né? Enganando, inclusive, porque o engano é no sentido de um engano sutil, imperceptível, alguma coisa que parece com a verdade, mas não é a verdade. Isso é exatamente o que é a apostasia. Porque a apostasia, ela é exatamente o desvio da verdade, da verdade genuína, a verdade, vamos dizer, revelada pelo Espírito Santo. Então, esse momento, portanto, é um momento em que há um perigo muito grande do engano, a doutrina, inclusive, o texto usa a expressão, né, doutrina de demônios, quer dizer, mostrando que é uma oposição realmente que vem desde aquela do Éden, né? A serpente ali enganando, né, que era o adversário. Então, isso mostra hoje a maneira como isso tem desviado as pessoas da verdade e levando para o campo da apostasia. Apostatar quer dizer afastar da fé, afastar da fé verdadeira, né? Então, isso é a apostasia. E o caminho da apostasia leva exatamente às doutrinas que são falsas. O que é a doutrina falsa? É aquela que se opõe à doutrina verdadeira. É interessante dois aspectos aqui. Um deles nós conversávamos até outro dia sobre isso, né, que para se desviar da fé, para apostatar, é preciso estar primeiro no caminho, né? Você precisa ter o desejo, você precisa ter a entrega, você precisa estar no caminho para poder se desviar dele. Exato, é por isso que nós entendemos que a apostasia vem da igreja chamada igreja professa. O que a igreja professa? É aquela que tem a experiência com a verdade. Então é preciso conhecer a verdade para que, se houver a apostasia é exatamente o desvio da verdade, da fé verdadeira. Então é muito perigoso isso para nós, porque nós conhecemos uma verdade. Então nós sabemos que o Senhor tem uma bênção para nós de preservar essa verdade, né? E de nos dar recursos, inclusive, para combatermos contra a apostasia, né? E é coisa que nós vamos ver daqui a pouco, né? Eu falei que eram dois aspectos, um deles é esse, e o outro que chama muita atenção nesse texto é que a palavra de Deus define como doutrina de demônios qualquer coisa que venha no sentido de desviar do projeto. Não é uma coisa ideológica, não, é doutrina de demônio e pronto, né? Aquilo que realmente, é claro isso, está bem definido, não tem outro nome para isso aqui. Mas essa oposição, nós tratamos aqui de uma oposição doutrinária, da oposição da apostasia. Mas a oposição ela também pode vir de dentro do homem, do próprio homem, da doutrina da carne, a oposição da carne, não é isso? Eu vou ler um texto aqui para você comentar, que está em Gálatas 5,17, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso é muito bem, o versículo define muito bem o que é a oposição da carne. A palavra carne aqui é exatamente aquilo que as pessoas fazem, que é da vontade delas, mas que contraria a vontade do Senhor. Então a expressão diz assim, para que não façais o que quereis. Porque o que é a expressão o que quereis? É a carne. O que é a carne? A carne é a razão, é o argumento. É aquilo que o homem levanta a respeito de si próprio em contradição àquilo que o Senhor está falando. Então, tudo aquilo que vem da carne, vem do argumento, vem da autossuficiência, vem da vaidade do homem, né? Isso é carne.
Então isso é o texto diz assim, os dois se opõem, ou seja, não tem como conviver juntos. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. O Senhor Jesus falou isso uma vez para Nicodemos. Então é preciso, portanto, ter muito cuidado com esse tipo de oposição nessa última hora, que é a oposição vinda da carne, ou seja, a pessoa se enche de si, ele se enche de si e começa a falar em seu próprio nome e começa a contrariar e se opor à vontade de Deus, fazendo a sua própria vontade. Muito bem. Eu vou ler um outro texto sobre um outro tipo de oposição, que é a oposição contra o Evangelho, e que está em Gálatas capítulo 1, verso 9, e que diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Essa oposição é contra o evangelho. Essa oposição é terrível porque o outro evangelho ao qual Paulo estava se referindo era um evangelho da carne, porque era aquilo que estava acontecendo na igreja da Galácia. O apóstolo Paulo, quando se dirigiu aos irmãos da Galácia, que estavam tentando se justificar diante de Deus de uma outra forma que não era pela graça, então ele chamou aquilo de outro evangelho. Esse outro evangelho era o evangelho da carne. Paulo chegou a ponto de dizer para eles, vocês começaram no espírito e terminaram na carne. Então que outro evangelho é esse? É um evangelho que não é eterno, é um evangelho terreno, é um evangelho que visa somente os benefícios dessa vida presente. Então isso também é uma oposição, porque leva o homem a se desviar dos objetivos do verdadeiro evangelho, que é eterno, que prega a eternidade, para criar um evangelho que visa somente os objetivos terrenos. Isso é uma terrível oposição. Que coisa, hein? E é importante que todos estejam conscientes, sabedores disso, né, para exatamente se preservarem dessas oposições, estarem de pé apesar dessas oposições. Nas últimas edições do programa, a gente tem abordado e tem feito uma aplicação profética a partir da experiência de Davi, naquele período do início dos reis de Israel, né? O primeiro rei, o rei Saul, na sequência Davi, o terceiro rei, o rei Salomão. E nós temos vindo abordando aspectos e aplicações proféticas para os nossos dias. E a partir desse pressuposto de que o projeto ele sofre uma oposição, nós temos aqui o projeto de Deus na vida de Davi e do governo de Davi, inclusive Davi, tipo do Senhor Jesus, né? Tipo da obra que o Senhor Jesus realiza e da obra que nós vivemos. Então Davi sofreu oposições. Uma delas foi a oposição de Saul. Eu vou ler o texto que fala sobre isso e eu peço que você comente na sequência. Diz assim, em 1 Samuel, capítulo 18, verso 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Você pode falar um pouquinho sobre essa oposição de Saul? É muito interessante, embora o texto diz que ele temia Davi, não era uma questão de temor como se teme a Deus, né? Ele temia porque, na verdade, ele sabia que Davi era um homem que Deus abençoava em função de ser segundo o coração de Deus e um homem que realizava a vontade de Deus, ou seja, Davi era obediente. Então, com isso, ele prosperava mais. E essa oposição de Saul contra Davi, portanto, ela foi levantada em função de uma inveja, em função de uma situação em que, cada vez que Deus abençoava Davi e ele se fortalecia diante de Deus, o fato de Saul persistir na desobediência levava Saul ao enfraquecimento. Então eram derrotas, eram toda sorte de enfraquecimento na vida dele. E isso então fez Saul mover várias perseguições contra Davi, algumas delas até mesmo armado, ou seja, tentando jogar uma lança contra ele para cravá-lo na parede, outras vezes tendo Davi, tem texto que diz assim que ele tinha Davi em suspeita, né? Ou seja, era alguma coisa que ele tinha contrária a Davi e viveu o tempo todo perseguindo Davi. E isso é muito interessante porque esse tipo de oposição é um tipo de oposição que sempre existe na obra do Espírito. Aquele que quer viver piamente, Paulo disse, haverá de padecer perseguições. E esse era o caso de Davi. Interessante que a perseguição de Saul a Davi não era uma perseguição superficial. O objetivo não era um objetivo de assustar Davi. Não, ele queria destruir mesmo, né? A ponto
de como a gente tem lido na palavra do Senhor, de lançar jogar uma lança mesmo sobre Davi. Não era para assustar, não. O objetivo é destruir. Ele saía com o seu exército para caçar Davi, né? E realmente. Então a oposição ao projeto, ela não tem. A gente não pode lidar com a oposição ao projeto como sendo uma coisa sem importância, que não vai trazer prejuízo. Não, o objetivo é trazer um prejuízo definitivo, é tirar a vida eterna do homem, é destruir a vida do homem. É verdade. No que diz respeito ao projeto de salvação. Muito bom. As duas próximas oposições que nós vamos abordar aqui dizem respeito a dois filhos de Davi, né? Ele teve oposições dentro de casa. O primeiro, Absalão. Segundo Samuel, capítulo 15, verso 10, diz assim: E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Como é que foi essa oposição, Gilson? Essa oposição foi movida contra Davi, ela foi movida de uma forma muito sutil, porque Absalão começou uma oposição através de um trabalho bem sutil feito em Israel, no sentido de atrair as pessoas a ele, para mostrar que ele tinha solução para tudo e que o rei Davi não tinha solução para o problema das pessoas. Então, na verdade, o que ambicionava Absalão, o que Absalão ambicionava era o reino. Ele queria ser rei em lugar do pai. Então, essa oposição para Davi foi muito séria, porque ela chegou a ponto de levar Davi com os seus súditos a sair de Jerusalém. Eles atravessaram ali o ribeiro, foram para o outro lado, né, para a região chamada Manaim, né, e ali tiveram que se refugiar. E Deus operou de tal maneira que, naturalmente, o Senhor acabou depois dando vitória a Davi sobre Absalão. E por se tratar de um filho, Davi até lamentou profundamente a maneira como seu filho morreu naquela revolta contra o pai, aquela revolta que ele fez contra o pai. Que coisa, hein? Um outro filho, né, foi Adonias, que também se levantou contra o pai. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 5, diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Qual a diferença, então, da oposição de Absalão para a oposição de Adonias? Tem uma diferença, pastor Josias, é porque enquanto Absalão ambicionava o reino, Adonias ambicionava a herança. Tanto que, quando ele disse, eu reinarei, a maneira como ele usou para usurpar o reino nem foi exatamente nos dias de Davi. Porque nos dias que Davi ainda estava com vida, a partir do momento em que Salomão foi aclamado rei, com o pai Davi ainda vivo, esse é o capítulo 1 de 1 Reis. Naquele momento ali, Adonias ainda esteve debaixo de um ato da misericórdia de Salomão, porque disse a respeito dele: se ele for homem de bem, nenhum cabelo vai cair da cabeça dele. Mas se for achado nele maldade, ele morrerá. Então ele estava debaixo de um ato da misericórdia. Mas no capítulo 2, ele usa então de uma sutileza, que era o fato de querer casar-se com aquela mulher, né, que a jovem, né, que foi a última esposa, vamos dizer, aquela que serviu a Davi. Não que foi a esposa, mas ela serviu a Davi nos últimos dias de Davi. E ele achando que com aquilo, então, casando-se com ela, tendo a Abisag como esposa, ele teria então o direito de usurpar a herança. Mas essa herança, a essa altura do capítulo 2, já estava confirmada com Salomão no capítulo 1 de 1 Reis. Então, esse aspecto é que foi bastante sutil nessa ação de Adonias, porque ele era o segundo filho. Então, por direito de herança, ele tinha realmente esse direito, mas profeticamente já estava profetizado que quem iria suceder Davi era Salomão. Isso já estava profetizado, né? Então, essa foi a diferença dessas duas formas de oposição contra Davi, no primeiro filho, Absalão, e o segundo filho, que foi Adonias. Maravilha. Eu vou ler um texto agora, e o objetivo, o pedido que eu lhe faço, é que você aborde aqui a importância das oposições na vida de Davi. Por que foi importante? E no próprio texto a gente vai começar a perceber isso aqui. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso 1, diz assim: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo.
Então, qual a importância das oposições? O próprio versículo, pastor Josias, já dá a informação. Ou seja, o grande resultado de oposição é o crescimento da obra, é o fortalecimento da obra. A oposição fortalece. No caso de Davi, por exemplo, a oposição de Saul fortaleceu muito a Davi porque o preparou para ser um rei sábio. No caso da oposição de Absalão, quando Absalão foi vencido na batalha, o reino de Davi foi confirmado, ele voltou para o trono de Jerusalém. No caso de Adonias, o texto diz que quando Salomão, no capítulo 2, executou o juízo sobre Adonias e os demais que estavam junto com ele, o final do capítulo 2 de 1 Reis diz que a partir dali o reino de Salomão foi confirmado. Ou seja, fortaleceu Davi, fortaleceu Salomão. Quer dizer, a obra ela é sempre confirmada, ou seja, ela se fortalece mais à medida em que oposições se levantam. E, aliás, Josias, isso acontece até na nossa vida pessoal. Quando nós enfrentamos determinadas oposições, isso, na verdade, nos fortalece mais, porque nós buscamos mais ao Senhor, porque nós passamos a ser mais dependentes do Senhor, porque nós passamos a ser mais submissos ao Senhor e buscamos mais. Era aquilo que acontecia até com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma expressão que ele usava, que ele dizia, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ou seja, é o momento da luta, o momento da prova, o momento da oposição, mas o momento em que o servo sai dessa prova fortalecido na fé. Glória a Jesus. E até Paulo e Silas tiveram uma experiência notável nisso, né? Na prisão, aprisionados por pregar o evangelho, e há aquela experiência maravilhosa do terremoto e de tudo aquilo que aconteceu, né? Na oposição. Saíram fortalecidos. A gente sai fortalecido, glória a Deus. Bom, mas a palavra ela nos ensina também como vencer as oposições. Uma das formas, nós vamos ver na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa forma de vencer as oposições é através da doutrina, né? Uma das maiores vitórias que nós temos contra a oposição à nossa salvação, é exatamente a palavra do Senhor, né? É a doutrina, é o ensino. À medida em que somos ensinados, doutrinados, corrigidos, aprimoramos o entendimento doutrinário na nossa vida, isso nos fortalece a tal ponto de nós sempre termos forças para enfrentar as adversidades e as oposições. Glória a Deus. Há um texto que, inclusive, foi um dos lemas dos anos passados aqui, que também é maravilhoso, né? Um texto que a gente gosta muito, que também nos ensina uma outra forma de vitória. Está no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, que diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então a palavra também é uma arma para vencer a oposição, né? Não só a palavra, mas o sangue também, né? Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Então eles tiveram ali os dois. Isso, aliás, é hoje a grande defesa da igreja contra a oposição, que ela está através do poder do sangue de Jesus, que é a ação do Espírito Santo, porque o sangue de Jesus nos fala do Espírito Santo, a vida, né? E através da ação do Espírito Santo, nós temos então a palavra além da letra, a palavra revelada pelo Espírito Santo. E é isso que nos fortalece de tal maneira a nós estarmos devidamente defesos ou armados até, digamos assim, contra as oposições que se levantam nessa última hora. E é impressionante que quando se percebe uma situação em que alguém começa a se desviar, né, a apostatar, alguém é capturado, vamos assim dizer, por essa oposição, você vê a pessoa enfraquecida ou desejosa, ou até mesmo já fora do caminho, as duas coisas que se levantam primeiro é contra o sangue, de clamor pelo sangue e contra a palavra revelada, né? E que isso são a nossa bênção e a nossa força para a vitória. E que o texto de Apocalipse 12, 11, quando diz, eles venceram a oposição, eles venceram o opositor, né? Toda a vida da igreja, ela sempre foi vitoriosa pela palavra
e pela ação do sangue, ou seja, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Glória a Deus. Um outro texto que serve para a gente fechar essa abordagem aqui hoje, que está em Apocalipse 21:7, é interessante porque ele, de certa forma, resume o encerramento daquelas 7 cartas, né? Porque que todas as 7 cartas, elas trazem no seu final um galardão àquele que vencer. Mas a gente, quando pensa no resultado da vitória a todas essas oposições, e a gente vai ler aqui Apocalipse 21:7, que diz? Diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então existe um galardão àquele que vencer as oposições. Existe um galardão para aquele que vencer as oposições, usando exatamente as armas necessárias, né? O poder da palavra, o poder do sangue de Jesus, a palavra revelada pelo Espírito Santo, a doutrina nessa última hora. Josias, como nós estamos tendo experiências maravilhosas, os irmãos têm testemunhado disso, nós temos divulgado esses testemunhos daquilo que o estudo da escola bíblica está trazendo para as igrejas. Cada coisa assim maravilhosa que às vezes eu tenho assim centenas de testemunhos, né? Porque eu apresento isso semanalmente. Isso semanalmente é uma coisa extraordinária, como os irmãos testemunham daquilo que o Senhor está fazendo com os irmãos, com a família, com a igreja, em termos de vitórias através da palavra do Senhor. Glória a Jesus. O recurso, ele é colocado à sua disposição para que você esteja lançando mão dele todos os domingos na Escola Bíblica Dominical. Pastor Gilson e eu somos testemunhas e participantes desse contexto, da maneira como o Senhor tem agido e daquilo que está disponível para você todos os domingos, né, como eu disse já, a partir da Escola Bíblica Dominical. Pastor Gilson, a gente sempre encerra com uma palavra direcionada ao irmão que está nos assistindo, né, a pessoa que está em casa, que está nos vendo pelo YouTube, né, ou no trabalho, enfim, que está nos assistindo, participando desse programa, que é uma aplicação daquilo que conversamos, né, e eu peço que você faça essa gentileza de trazer essa palavra agora para encerrarmos esse quadro. Amém, perfeitamente. Muito bem. Na verdade, nós não precisamos estar abatidos por causa de oposições que estamos enfrentando ou que ainda até venhamos a enfrentar. Porque essas oposições, elas são necessárias, elas são úteis para nós, apesar de muitas vezes se tratarem de oposições duras para serem enfrentadas. Mas há uma coisa, é que nós estamos seguros de que venceremos toda e qualquer oposição. E sabe como? Nós venceremos na comunhão com o Espírito Santo e a Igreja e venceremos firmados na doutrina revelada na Palavra de Deus. O momento é que de nós estarmos de pé esse momento, ouvindo a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, sempre definidos em Deus pela fé no Senhor Jesus. Isso na certeza de que em breve o Salvador voltará e Ele virá para buscar a sua igreja e nós estaremos prontos para receber aquele galardão eterno de herdarmos todas as coisas vitoriosos para sempre em Jesus Cristo. Glória a Jesus, Glória louvado a Deus. seja o nome do Senhor. Muito bem. Vai aparecer agora na tela mais um QR Code. Ele é diferente daquele primeiro que nós mostramos, porque esse QR Code agora é para você nos ajudar a fazer a próxima edição do quadro Lições do Manaí na semana que vem. Se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado mais uma vez para o WhatsApp, mas agora vai estar ali uma pergunta, uma questão, uma proposta para você fazer um comentário sobre o assunto que vamos abordar na próxima edição do programa, na próxima edição do quadro Lições do Manaí. Fizemos isso na semana passada e você vai ver aqui uma mensagem enviada por Lohan de Souza, ele é de Aimorés, Minas Gerais, para essa edição do programa. Ele diz o seguinte: os limites são ficar em Jerusalém e não ultrapassar o Ribeiro de Cedron. Hoje a igreja também tem os limites demarcados pelo Espírito Santo, que é ficar na presença do Senhor, na comunhão do corpo, enquanto estivermos em obediência aos limites estabelecidos pelo Espírito Santo, estaremos sendo preservados, é o que escreveu Lohan de Souza, de Aimorés, Minas Gerais.
Pastor Gilson, quando ele fala aqui dos limites, né, do Espírito Santo, ele está falando dos limites que Salomão estabeleceu, né, o rei Salomão estabeleceu para algumas pessoas no reino que tinham contas a acertar, né, e uma vez que esses limites foram ultrapassados, então houve juízos, né, não é isso? E na verdade, esses limites estabelecidos pelo rei Salomão, no caso ali de Simei, realmente foram limites muito semelhantes àqueles que o Espírito Santo também coloca à nossa disposição. Não há coisa mais maravilhosa do que estarmos nos limites de Jerusalém, de não atravessarmos o ribeiro para ir para onde? Para o deserto. Porque atravessou o ribeiro ali, a região agora é de deserto. Então é maravilhoso isso, né? Não sair dali. E outra coisa, habitar ali. Então são limites maravilhosos, porque o projeto de salvação de Deus para a nossa vida consiste nisso. E Simei, ele recebeu um chamado do rei, o chamado da misericórdia, né? Então isso é maravilhoso para nós. Nós podemos estar debaixo do limite do Espírito Santo e não temos motivo para sair daqui. Para onde ir? Para quem iremos nós, né? Amém. Amém. Descansar as asas, debaixo das asas do Altíssimo, né? Isso Amém. É maravilhoso. Limites nos dão vida, nos dão segurança e nos preservam das oposições. Pastor Gilson, muito obrigado pela sua participação. Fica já o convite para estarmos em outras oportunidades, né? Quem sabe agregar aqui o grupo para podermos falar sobre os assuntos ligados à Escola Bíblica Dominical. Amém. Obrigado. Eu agradeço, pastor José, essa oportunidade. Foi muito bom. Graças a Deus. Estou muito feliz. Estarei sempre à disposição. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Quando você tem um aluno com necessidades especiais entre as crianças, intermediários e adolescentes da igreja, como é que você define o nível de adaptação desse aluno para a aplicação do ensino? Quem vai responder essa pergunta é a doutora Maria Amin, agora no quadro Acessibilidade. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós daremos continuidade à tirada de dúvidas que os irmãos têm nos enviado. E uma dúvida que foi enviada foi essa: como escolher o nível de adaptação? A adaptação, ela muda o assunto da aula? Não. O estudo é exatamente o mesmo e a forma de falar é que muda, é que fica diferente. Então, para quem é esse material? É para todas as classes. Para a classe do bebê, de 0 a 3, crianças, intermediários e adolescentes, com algum grau de dificuldade. E uma das dúvidas aqui é em relação ao diagnóstico médico. A família precisa apresentar o diagnóstico médico para que a igreja possa fazer algum atendimento mais específico? Não. Não podemos exigir isso da família. Muitas vezes a família nem tem esse diagnóstico, então eu não preciso do diagnóstico médico para nós inserirmos essa criança na classe, que é um aprendizado que vai envolver o quê? O pedagógico. O que é que nós precisamos então estar atentos? Nós precisamos estar atentos à dificuldade da criança. Você, como professora, ali no seu dia a dia na classe, você percebe essa dificuldade e você, dentro dessa dificuldade, aquilo que você percebe, você pode atender a criança. E vamos nos ater aqui. Eu observei a dificuldade. Agora nós temos que observar o quê? Qual é o potencial de aprendizado da criança? Toda criança aprende. Cada uma no seu jeito, no seu ritmo, mas ela aprende. Então eu preciso identificar esse potencial e também o comportamento e o tempo de atenção. Por quê? Um comportamento mais agitado, vocês vão ter que dar uma aula mais rápida. Vai exigir um manejo daquele comportamento diferente daquela criança que é mais quietinha. Então, e o tempo de atenção da criança? Então, diante disso aqui, nós escolhemos naquele dia para aquela criança qual o nível de adaptação. Nós temos 3 níveis. O primeiro nível, ele exige pouca adaptação. O segundo já exige um pouco mais. E o terceiro realmente precisa de uma adaptação bem evidente, bem mais focado no assunto. Tá?
E não se preocupe com a idade, porque, na verdade, quando nós recebemos o material, nós recebemos esse material como? Para criança, né? O material dos intermediários, dos adolescentes e dos bebês. Nós recebemos cada classe o seu material. Para a acessibilidade, vocês vão ver que o material ele é para todas as crianças, intermediários e adolescentes, independente da idade. Qual é o nível dessa criança? Naquilo que nós já falamos, de acordo com o potencial, o comportamento e o tempo de atenção. Então, é assim que vocês vão selecionar e que vocês vão receber o material. E onde encontrar esse material? Irmãos estão tendo muita dificuldade em acessar. Eu sei que agora as coisas estão muito mais rápidas porque o assunto ele é lançado na EBD, então no domingo a equipe de professoras monta essa aula em cima desse assunto da EBD, libera a aula geralmente na quarta-feira e nós da acessibilidade estamos tentando liberar o material até na quinta, mas em algumas vezes até na sexta-feira. Então esse material ele já vai estar disponível. Onde? Vocês entram no site ciasmaranata.org.br. Nesse site vai abrir esta página aqui. Nessa página vocês vão ver, tem a classe de 0 a 3 anos com material, tem a classe de 3 a 15 anos e aqui tem a classe da acessibilidade. Entrando nessa aba aqui da acessibilidade, vocês vão ver essa página, vai abrir essa página. E vocês vão ver aqui no cantinho a classe de 0 a 3 e a classe de 3 a 15 anos. Se vocês clicarem aqui, vão encontrar o material. De 0 a 3 é um único material. Na verdade, são pouquíssimas adaptações que fazemos nessa idade, porque a aula ela já é mais direta, ela já tem menos informações. E na classe de 3 a 15, vocês vão ver lá, nível 1, nível 2 e nível 3. Então, vocês podem hoje, por exemplo, uma criança que é de nível 1, mas ela está mais agitada, vocês percebem que o tempo de atenção dela está menor, usem o nível 2. Não tem nenhum prejuízo para a criança. Lembrando que a mensagem é a mesma. Mais uma vez, fica o nosso e-mail à disposição dos irmãos para nos enviarem as suas dúvidas. A paz do Senhor Jesus. E nós vamos continuar aprendendo a tocar o louvor Muito em Breve o Rei Vem. Hoje a tia Janaína vai ensinar esse louvor para quem está aprendendo a tocar a escaleta. Então, já sabe, né? Pegue o seu instrumento e vamos desenvolver esse louvor. Olá, classes! Que bênção estarmos juntos para mais uma aula. E você está estudando? Eu sei que sim. Já enviou o seu vídeo? Nós estamos aguardando. Vamos assistir os vídeos de hoje? Os irmãos Elisa e Gabriel, de Natal, Rio Grande do Norte. Essa é a pequena Luísa, da igreja em Colina de Laranjeiras, Serra Espírito Santo. Elisa tem 6 anos, de Juatuba, Minas Gerais. Glória a Deus! Nós estamos aprendendo de forma facilitada o louvor Muito em Breve o Rei Vem. Que louvor maravilhoso! E vocês perceberam como a introdução é fácil? Temos um nome só de 2 notinhas. Na semana passada aprendemos na flauta doce e hoje será na escaleta. Vamos lá? Olha, nós até já aprendemos, mas aqui estão. Nota Lá, nota Si. Observe, no grupinho de 3 pretinhas, nós temos a tecla branca, o Lá e o Si. Vamos lembrar onde ela fica na escaleta? A tia vai pegar a dela. Será nesta oitava. Aqui, com o terceiro dedo, nota Lá. Com o 4º dedo, a nota Si. Agora vamos conhecer a partitura.
nós estamos no tom de Lá maior. Vamos ter Fá, Dó, Sol sustenido. Nós temos 4 tempos para cada compasso. 1, 2, 3, 4. Temos pausa, que é o silêncio, de 1 tempo. Pausa de semínima. Temos aqui, no segundo compasso, no terceiro compasso. E olha, carrinho de colcheia pontuada com semicolcheia. A notinha semicolcheia toca bem rapidinho. Agora, nós vamos contar 4 tempos, que é a pulsação, e vamos solfejar as notas. 1, 2, 3, 4, 1. Lá, 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 lá. Si, 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 si. Si, 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 si. Lá, 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 si, si, lá. Agora, nessa primeira vez, a tia vai tocar bem devagar. Vou pegar minha escaleta. Ah, atenção! Olha, a tia colocou o dedilhado para ajudar. Mas se você quiser usar outro, tudo bem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 1. Mas o andamento do louvor é um pouquinho mais rápido. Então, a tia já vai contar mais rápido e vamos entrar. Segundo dedinho no Lá. 1, 2, 3, 4, 1. Vamos fazer um combinado? Vocês estudam bastante, deixa o louvor prontinho e no momento certo pede o papai, a mamãe ou seu irmão mais velho para te filmar e enviar para contato@radiomanaim.com.br e será uma grande bênção para todos nós. Um abraço, até a próxima aula e já pode deixar separadinho o teclado. A paz do Senhor. Descansar. 'Nas águas tranquilas, 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 'nas águas tran
Quando o Senhor nos chama para a sua obra, recebemos pela sua imensa graça a salvação. A partir daí, nos tornamos soldados de Jesus. Somos o exército de Deus para a pregação do Evangelho, mas o exército é feito para enfrentar as batalhas e as oposições, e precisamos estar preparados para vencer a todas. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, você vai aprender com a professora Rúbia Barreto sobre a longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu saúdo a todos que estão nos assistindo, especialmente as crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. O assunto da aula é a longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Hoje nós vamos falar de guerra e de vitória. Vamos então ler a palavra do Senhor, que está em 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Meus queridos, desde a hora em que acordamos até a hora que vamos dormir à noite, nós fazemos muitas escolhas. A nossa vida é cheia de escolhas. A gente escolhe a roupa que vai vestir, a brincadeira que vai brincar, escolhe os amigos, os filmes e um monte de coisas. Saul e Davi foram dois servos que tiveram as mesmas oportunidades. Os dois foram reis, mas fizeram escolhas bem diferentes. Por causa disso, cada um teve um final diferente. As escolhas que nós fazemos todos os dias vai ajudar para a gente ter um final feliz na presença do Senhor, ou um final triste, longe do Senhor. Deus deu a Saul, deu a Davi e a cada um de nós o livre-arbítrio. Mas o que é isso, livre-arbítrio? É o direito de escolher se vamos ou não obedecer ao Senhor. É você quem vai escolher. Ele quer que nós o sirvamos por amor e não por obrigação. A Bíblia nos conta que houve uma longa guerra entre as pessoas que eram da casa de Saul e da casa de Davi. Saul já não obedecia mais ao Senhor. Por causa disso, queria destruir Davi, que era obediente a Deus. Vocês sabiam que nós também estamos em guerra? É verdade! Existe um inimigo que não quer que a gente vá morar no céu com o Senhor um dia. Vocês podem estar pensando, eu não uso espada, nem lança, nem escudo. Que guerra é essa que eu não vejo nada disso? É porque essa guerra acontece aqui, nos nossos pensamentos, no modo como a gente pensa e vive. Vejam só, Saul e Davi cresceram ouvindo os mandamentos do Senhor, mas Saul, mesmo ouvindo, escolheu não obedecer a Deus. Ele escolheu fazer a sua própria vontade. Já Davi escolheu obedecer aos mandamentos do Senhor. Observem que entre os dois havia uma grande diferença. Por exemplo, quando Saul foi rei, ele não ensinou o exército a usar o arco. O arco era uma arma poderosíssima para atingir o inimigo de longe. Somente ele e seus filhos usavam o arco. Isso fez o exército de Israel ser derrotado. Já Davi, quando foi rei, ordenou que todos aprendessem a usar o arco. Do maior até o menor. Sabe o que isso significa? Que a bênção de Deus não é só para uma pessoa e nem é para fazer a nossa vontade. Saul era rei, mas perdeu a guerra porque escolheu não obedecer ao Senhor. Pessoal, vejam só. Sozinhos, nós não vencemos o mundo, não tem jeito. Só vencemos o mundo quando estamos juntinhos de Deus e da sua igreja. É na igreja que aprendemos a palavra de Deus, que pedimos oração quando estamos tristes, doentes, passando por algum problema. Nos cultos, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida e no nosso coração. Pensar e viver como Saul viveu não agrada a Deus. Deus quer
que os nossos pensamentos sejam pensamentos, firmes nele, para fazer toda a sua vontade. Ah, mas por que só a vontade do Senhor? Porque a vontade do Senhor é aquela que vai nos dar a verdadeira paz e alegria. Ele sabe o que é melhor para nós. A sua vontade é que todos usem o arco. Mas não é o arco que vemos nos filmes, nas guerras, não. É o arco de ter o Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, nos ajudando a fazer boas escolhas. Se o Espírito Santo está conosco, ele nos ensina a clamar pelo poder do sangue de Jesus, a orar, a aprender da sua palavra. Nós somos fortes no Senhor. É Ele que nos dá a vitória. Na guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, a casa de Davi se fortaleceu e foi vitoriosa. Já a casa de Saul enfraqueceu e foi derrotada. Que possamos fazer a boa escolha de sermos como Davi, servo obediente ao Senhor. Combinado? Assim seremos mais que vencedores. Amém? A todos a paz do Senhor e até a próxima aula. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos de um projeto que é maravilhoso e que traz resultados cada vez mais notáveis. E você sabia que você também pode se beneficiar desse projeto? É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata e é muito simples para você participar. Você apenas terá que fazer uma ligação e olha só, essa ligação é gratuita e você pode fazer sempre que precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Alguém vai te atender do outro lado, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E eu quero repetir, tudo isso totalmente gratuito. Aponte a câmera do seu celular, se você quiser, para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e o seu aparelho será redirecionado para esta ligação. E mais, não vamos pedir para você qualquer contribuição financeira, não vamos pedir qualquer oferta, é tudo de graça mesmo. Você pode ligar sempre que precisar, tá bom? Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim. E nele você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e ainda pode compartilhar os nossos conteúdos com as pessoas que você conhece. Acesse o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e não perca a nossa programação, e eu vou chamar a atenção para uma delas que é especial, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E a partir do mês de julho, olha só, teremos conteúdos novos e uma programação especial para você no nosso canal. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!